Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Manifestação é dar forma à ideia gerada pelo insight. De início, o trabalho consiste em criar uma expressão ou representação mental da verdade supramental e depois lhe dar qualquer outra forma física que formos capazes de criar com a habilidade do ego. Ainda há espaço para confusão no caso da criatividade interior, pois nesses eventos até a pessoa criativa percebe que é idêntica a Deus, ou pelo menos ao self quântico. Não há conteúdo ao qual dar forma, pelo menos se tem essa impressão. Vamos analisar a experiência com mais detalhes para ver a fonte da confusão e resolvê-la. O que é iluminação? Para a criatividade interior, dependendo da tradição, às vezes a pessoa criativa trabalha com a natureza do self e às vezes com a natureza de Deus. Nos dois casos, a compreensão final é idêntica, porém com duas perspectivas. O self é Deus, ou seja, o poder causal do self, a escolha, vem de Deus. Ou Deus é o self, ou seja, Deus apenas pode ser experimentado por meio do self, o self quântico. Lembre-se da frase de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está falando da consciência do self quântico. Nessa óptica mental mundana, a experiência de compreensão parece ser bem banal. É que você já a captou conceitualmente e agora a compreensão cognitiva parece ser um passo fácil, mas seria um erro pensar assim. Sempre podemos ter uma ideia específica sobre essa coisa toda de Deus, um nó em nossa maneira de pensar que nos impede de compreender Deus. A experiência de compreensão resolve a dúvida ou o nó em nosso pensamento em uma mudança de contexto. E isso é sempre uma surpresa. Assim, existe um conteúdo, afinal. Em um evento de iluminação, não apenas percebemos nossa identidade com Deus, como também o nó que existia em nosso pensamento que impedia a compreensão de Deus. Nosso pensamento determina, como condição necessária, a maneira como vivemos. Se nosso pensamento tem um nó, haverá sempre alguns nós no modo como vivemos. Esses nós são responsáveis por emendas, enquanto a vida pode ser vivida sem emendas, sob a verdade. O que o iluminado tem para manifestar é a vida sem emendas, sem limites. O que confunde as pessoas com relação à iluminação é que, como as pessoas criativas exteriores, as pessoas iluminadas também expressam sua iluminação de muitas formas diferentes e não necessariamente alterando seu modo de vida para ser sem emendas. Por quê? Porque este último não é tão fácil quanto aparenta, e à primeira vista não parece tão necessário dedicar-lhe tanto esforço. Suponha que você tenha uma experiência de iluminação percebendo que é Deus e decida não fazer nada, porque nada precisa ser feito. Você decide viver a vida como o proverbial mestre Zen e continua cortando lenha e pegando água, como antes. Agora, ninguém precisa saber de sua iluminação e não há problema. Entretanto, infelizmente, esta não é a tendência usual. Após uma experiência de iluminação,
A tendência quase universal é de ensinar e contar às pessoas sobre sua iluminação, em especial no Ocidente, o que é necessário para estabelecer credenciais. Mas, assim que as pessoas o identificarem como iluminado, irão ter expectativas. Seu comportamento precisa demonstrar a iluminação para que seus ensinamentos tenham crédito. O problema é o seguinte: você percebeu que você e Deus são o mesmo ser, porém, seu ser se deslocou para Deus/ser? Não, pois na existência manifestada isso é impossível. No modo fazer, o aprendizado passado que define o seu ego é essencial, e quando você se dedica a ele, entra em cena o ego. As tradições espirituais têm um ditado: até o mestre Zen precisa ir ao banheiro. E enquanto você estiver no modo fazer, o que inclui parte do tempo dedicado ao ensino, se o seu comportamento rude persiste, com todas as emoções cruas que lhe são próprias, muitas serão as confusões. Mencionei este fato porque toda vez em que um ser iluminado se comporta, abre aspas, mal, fecha aspas, todo o movimento pela espiritualidade padece. Os materialistas podem questionar, e com razão, a veracidade de se conhecer Deus se isso não puder produzir ações divinas e qualidades divinas em seu comportamento. Assim, a manifestação é tão necessária para a pessoa criativa interior quanto para a exterior. Como disse o escritor místico Wayne Tisdale, a iluminação é o despertar para a nossa identidade como percepção ilimitada, mas é incompleta a menos que nossa compaixão, sensibilidade e amor sejam similarmente despertados e tornados reais em nossas vidas e relacionamentos. Como a pessoa criativa interior manifesta compaixão, sensibilidade e amor em sua vida? Trilhando o árduo caminho que leva à descoberta dessas qualidades divinas como tais e seguindo-as em sua manifestação cotidiana. Não existe atalho. A experiência da iluminação é o meio para uma vida iluminada, não um fim em si mesmo. É por isso que se repete outro ditado: a vida espiritual começa com a iluminação. Perceber a importância do insight, a súbita experiência e da manifestação gradual da transformação também soluciona outra controvérsia. A iluminação é repentina ou gradual? Na tradição Zen, há a escola Rinzai, que acredita na iluminação repentina, e a escola Soto, que acredita na iluminação gradual. A discussão anterior mostra que tanto os estágios do insight repentino como da manifestação gradual são parte da meta, a transformação. Quem quer que menospreze a natureza repentina do processo e privilegie a prática gradual, nunca saberá com certeza o significado das práticas e aonde nos levam. E quem quer que deixe de lado a lenta demonstração do que fala, estará se enganando quanto à transformação. Será possível a transformação total? Savikalpa Samadhi e Nivirkalpa Samadhi. Na experiência de um insight, Deus está escolhendo para nós algo novo, sem a habitual filtragem das reflexões no espelho da memória. Desse modo, qualquer experiência de insight tem seu imediatismo, que se torna mais claro quando analisamos criativamente a natureza da própria percepção. O processo criativo é similar ao indicado anteriormente, mas agora a preparação em si consiste da meditação sobre a percepção. Assim, alternamos entre a meditação sobre a percepção e o relaxamento, relegando o processamento à consciência/Deus. Em algum momento, caímos na cisão colapso primário,
estado do sujeito-objeto. Como você se recorda, neste estado, a pessoa que percebe é o self quântico e o objeto é a percepção. O que a pessoa experimenta é a unidade de tudo, o modo como o sujeito e o objeto, o campo da percepção, emergem de uma identidade, a consciência. Na literatura yogi, isso é chamado Savikalpa Samadhi. Samadhi significa igualmente dos dois polos, sujeito e objeto. Savikalpa significa com separação. Em outras palavras, nessa experiência, nos tornamos cientes do co-surgimento dependente do self quântico universal, o sujeito, e do mundo, o objeto, embora o self já esteja dividido do mundo. Nunca experimentamos a consciência sem a divisão de suas possibilidades. Qualquer experiência, por definição, envolve uma cisão sujeito-objeto. Em outras palavras, Savikalpa Samadhi é o ponto mais profundo ou elevado que podemos atingir na experiência. Nele vemos claramente que somos os filhos de Deus. De forma muito obscura para a mente comum, a literatura oriental se refere a outro tipo de Samadhi, chamado Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa significa sem cisão, sem separação sujeito-objeto. Se não existe a experiência sem a cisão sujeito-objeto, o que isto representa? Para compreender este conceito, veja o caso do sono profundo. Nele não existe cisão sujeito-objeto e não há experiência, mas não há nenhum problema em aceitar que dormimos. Todos nós fazemos isso, e é um estado reconhecido de consciência. Assim, Nirvikalpa Samadhi deve ser compreendido como um sono ainda mais profundo, no qual ocorre algum processamento inconsciente especial que é identificado no momento do despertar, como, por exemplo, a experiência do sobrevivente de uma quase-morte, passando pela visão autoscópica que a pessoa, após ser revivida, se recorda. Qual a visão especial que é revelada quando despertamos de Nirvikalpa? O sábio e místico Swami Shivananda a descreve assim. Há dois tipos de Nirvikalpa Samadhi. No primeiro, o Jnani, pessoa sábia, repousando em Brahman, a mente de Deus. No primeiro, o Jnani, a pessoa sábia, repousando em Brahman, a mente de Deus, vê o mundo em seu interior como um movimento de ideias, como um modo de ser ou um modo de sua própria existência, como Brahman. Brahman vê o mundo em seu interior como sua própria imaginação, e o Jnani também. Este é o mais elevado estado de realização. Na segunda variedade, o mundo desaparece de vista, e o Jnani repousa sobre o Brahman puro e sem atributos. Vê-se claramente que o primeiro tipo é o estado supremo do processamento inconsciente, quando nós, enquanto consciência ou Deus, processamos todo o mundo de possibilidades quânticas, inclusive os arquétipos. Este é o Nirvikalpa Samadhi apresentado anteriormente. Não é uma experiência, mas sim um estado de consciência. O segundo tipo de estado Nirvikalpa a que Shivananda se refere é chamado Turiya na literatura Vedanta. Vedanta é uma escola da filosofia hindu que procura compreender a verdadeira natureza da realidade, em especial com os insights criativos dos Upanishads. Em um livro anterior, cometi um erro ao tentar explicar Turiya como um Savikalpa Samadhi sem a experiência do tempo. Agora, porém, penso de forma diferente e concordo com Shivananda que Turiya deve também ser um estado Nirvikalpa de não experiência, mais profundo ainda do que aquele atingido pelo Nirvikalpa Samadhi do primeiro tipo.
Será que existe um estado inconsciente de consciência ainda mais profundo do que o processador inconsciente das possibilidades quânticas de todo o universo? Você pode analisar isto pela involução e evolução da consciência. Perceba que as possibilidades quânticas se originam na involução, com o supramental como primeiro estágio. O que havia antes? A consciência com todas as possibilidades, sem limitações impostas. Quando todas as possibilidades estão incluídas, não há qualidade e não há nada para processar, motivo pelo qual os budistas chamam esse estado de consciência o grande vazio e os hindus o chamam de nirguna, sem atributos. E qual é o valor disso tudo para a transformação? Afirma-se na literatura espiritual da Índia que as pessoas de capacidade Nirvikalpa estão totalmente transformadas, que sua identidade se desloca completamente para o self quântico, exceto quando o ego é necessário para tarefas diárias, para funções do ego. Aqui vamos usar nosso modelo para melhor elucidação. Para a pessoa que atinge o Nirvikalpa Samadhi do primeiro tipo, o processamento inconsciente consiste no processamento de possibilidades supramentais, o que significa que elaborar representações mentais dos arquétipos e integrá-los no comportamento exigiria pouco esforço. Na linguagem de Yang, a individuação seria fácil e sem muito esforço, mas ainda há alguém sendo individuado, demonstrando seus insights em tempo real. Permanece ainda um vestígio de identidade. A situação é drasticamente diferente para uma pessoa quando se trata de túria, processamento inconsciente no estado da vacuidade ou sem atributos. Não há mais alguma coisa a se manifestar. Todos os desejos, vana em sânscrito, de manifestação se foram. Assim, isto é nirvana, para usar a linguagem de Buda. Assim, quer dizer que a transformação é possível? Para pessoas criativas, Savikalpa, a discussão mostrou que a transformação ou individuação é uma jornada árdua, com muitos saltos quânticos e muitas manifestações de divindade na vida pessoal. O esforço exigido para uma transformação ou individuação plena nos espantam. Na verdade, o que é exigido é a entrega total a Deus, mas como o esforço pode levá-lo a se entregar? Isso me lembra uma história. Uma galinha e um leitão estão procurando um lugar para tomarem o café. Eles veem uma lanchonete com um grande cartaz dizendo ovos e salsichas. A galinha mostra entusiasmo, mas não o leitão, que diz ironicamente: para você, isso, os ovos, é apenas uma contribuição. Para mim, isto, as salsichas, significa compromisso absoluto. Agora suponha que você tem capacidade para chegar ao estado Nirvikalpa da consciência do tipo 1 sempre que desejar. Se os seus desejos estão sintonizados com o desejo de Deus, seria bem natural, não é? Nesse caso, não seria sensato dizer que todas as suas ações seriam concluídas e precedidas do processamento inconsciente de Deus como garantia de que tudo seria apropriado? No entanto, o simples fato de alguém ter desejos compromete esse exaltado estado de existência, não é assim? A ciência está nos dizendo sem ambiguidades que apenas as pessoas de consciência túria estão completamente transformadas de toda maneira que possam imaginar. Com certeza, os grandes místicos do mundo, lendo o folclore construído à volta deles, parecem se qualificar para este nível túria da existência. Falando como cientista, porém, devemos reservar nosso julgamento até dispormos de mais dados. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.